Olá pessoal, graça e paz, eu sou o Ismael Freire, bem-vindo a mais um PCP, Preterismo Completo Podcast. Nosso podcast está vinculado a mais de 10 plataformas de podcast. Você pode conferir no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Ouve Podcast, no Amazon Music, no Castbox, Pocket Cast, Radio Public, Sticker e fora outros que eu não sei pronunciar. Então é só você colocar no Google Preterismo Completo Podcast, escolher uma dessas plataformas e nos ouvir em qualquer hora e em qualquer lugar. Maravilhoso, né? Bom, lembrando que na descrição desse podcast estarão alguns links, entre eles 2 para você acessar a nossa rádio estação preterista, é isso mesmo. Ou você também pode digitar no Google Rádio Estação Preterista e vai estar disponível lá no radios.com.br, no famoso Radiosnet, e no Rádio Box. E também, se você quiser, no blog Rádio Estação Preterista. E aí você pode ouvir também a nossa rádio em qualquer hora e em qualquer lugar. Ok, pessoal? Então vamos ao nosso assunto de hoje. 666. Desvendado o mito do número da besta. Amados irmãos, queridos, esse número é o número mais temido dos religiosos. Eu diria até proibido. É um número que as pessoas temem até em pronunciá-lo. Porque foi criado em torno deste número um misticismo fora de série. Uma mitologia também, além de ser místico, também é mitológico. Histórias foram criadas em volta deste número. Veja, esse número já foi código de barra, esse número já foi cartão de crédito, esse número já foi chip de telefone celular, esse número agora é um microchip que desde 2000 já está em uso. Enfim, cada geração que passa, essa marca também ela vai se atualizando. Esse número da besta ela vai se atualizando. E é uma história de terror fora de série, porque dizem que esse número será marcado. Sempre acredita-se que é marcado na testa ou na mão direita. E essa pessoa que tiver esse número não pode comprar, não pode vender. E os crentes ficam polvorosos, começam a correr de um lado para o outro. Porque este número é um número muito temido dentro da religião evangélica. Bom, o que diz o texto de Apocalipse 13:18? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, veja, aquele que tenha entendimento. Que entendimento é esse, João? O entendimento de calcular. João está falando para um público, tá, específico de uma época que nem todos tinham entendimento de ler e de calcular alguma coisa. Então ele diz, aquele que sabe calcular o número da besta, calcule, porque é número de homem. E o seu número é 666. Queridos, qual foi o público em que João enviou esta carta?
foi as 7 igrejas da Ásia. E esse público era contido de quê? De gregos, mas também de muitos judeus. A Ásia Menor, que hoje é a Turquia, pelas viagens de Paulo, foram feitas muitas igrejas. Mas com a morte de Paulo, essa igreja ficou abandonada, entre aspas, né? Ficou na mão de quem? Dos judaizantes. E é claro, numa cultura onde pessoas de outros países estão inseridas nela, elas vão aprender também essas culturas, a ler esses sinais. Então, ele orienta as pessoas que sabem calcular, que têm entendimento de calcular, para calcular, porque era o nome de homem. Eu entendo e pressuponho até que as pessoas em que ele estava enviando a carta estavam lendo a sua carta, a sua audiência naquela época, ao fazê-lo, entenderia o que João está querendo dizer. Sim ou não? Eu escrevo uma carta para você. Uma carta que você não vai saber identificar? Pensa comigo. Que valor teria uma carta que ninguém entenderia? Que os seus leitores não pudessem ler e entendê-la? Não teria valor nenhum. Apenas palavras, apenas letras escritas no papel. João sabia que tinha muitas pessoas ali que não saberiam identificar. Por isso ele diz, olha, quem souber, quem tiver entendimento, calcule. Eu entendo que as pessoas em que João enviou essa carta, a maioria das pessoas ali, entendiam, tinham entendimento. E quando ele fez o cálculo, fizeram o cálculo, eles sabiam do que João estava falando. Isso não foi escrito por um acaso. Isso não foi escrito, sabe, como as pessoas pensam. O anjo chegou para João e falou, faça isso. Não. João estava escrevendo uma coisa que para um povo que ele sabia que entenderia. Mesmo porque, no momento da escrita dessa carta, eram poucos os candidatos à besta, né? Quem era que estava no poder nesta época? Já quase no meado do ano 68. Era Nero. E por que as pessoas entendiam que Nero era besta? Pelas as atrocidades que ele praticava. Olha, Nero, ele caçava os cristãos. Conta a história que Nero pegava os cristãos, empalava eles, jogava óleo, pinche e ateava fogo para iluminar as estradas de Roma. Veja, que crueldade. Mas esse era o Nero. Os outros nunca fizeram isso. Mesmo porque antes de Nero estavam num período de paz, da Pax Romana. Então os outros respeitavam isso. Nero foi o que não respeitou. Por isso também que o Senado da época pediu a cassação de Nero. Olha, ou você se mata ou a gente vai dar um jeito de eliminar você. Ele foi lá e se matou, pressionado. Por quê? Porque era um cara cruel. E o que eu posso dizer de um homem que matou a própria mãe, mulher e filho? Um louco, né? Ou na visão judaica, uma pessoa iníqua. Ele ateou fogo em Roma, pôs a culpa nos judeus e nos cristãos, e houve uma cassação, houve uma perseguição ao judaísmo e ao cristianismo, né? Na época ainda não era tão forte o cristianismo, era um braço do judaísmo ainda. Houve uma perseguição cruel e total. Ali, a Pax foi quebrada. A partir dali começou várias revoltas populares contra Nero e contra o governo de Roma. Aonde que Vespasiano e o seu filho Tito teve que ir correndo para a Judéia para tentar acalmar os ânimos. Bom, mas
não existia nessa época um candidato a não ser Nero. Os candidatos eram poucos à besta, certo? Então, vamos entender uma coisa. Vamos falar agora sobre gematria. O que é gematria? Gematria é um método hermenêutico de análise que atribui a um valor numérico definindo a cada letra. É como você pegar, contar o A, B, C, D e cada letra representa um número. Bom, você que é um pouco mais antigo, que é jovem há mais tempo, igual a mim, vai entender o que eu vou te dizer. Eu não sei se hoje, nas escolas, né, isso é ensinado, mas na minha época de escola, a gente era obrigado a entender isso, a estudar sobre isso. Que era um sistema alfanumérico, chamado de números romanos. Você que já estudou, você entende isso. O qual a letra I maiúscula era o número 1, o V era o número 5, o X era o número 10, o L era o número 50, o C era o número 100, o D é o número 500, né? Isso. E o M é o número 1000. E no grego e no hebraico segue-se a mesma linha, onde cada letra corresponde a um número. Quase parecido com isso. Só que aqui nos números romanos era para indicar números, equivaler números. E na gematria já é para, através de números, codificar palavras. Outra coisa que devemos entender também é que João, embora escrevesse em grego, e aqui eu abro uma ressalva que tem muitas pessoas que entendem, e eu não vou fechar o assunto, né, isso fica em aberto. Tem muitas pessoas que entendem que João não escreveu. João ditou e um copista escreveu. Ok, também é aceitável a hipótese, tá? O fato é que, mesmo não sendo João o escritor, de fato ali, a mente por trás de quem estava escrevendo era uma mente judaica. Era um pensamento judaico. Isso fica bem claro, queridos, quando ele faz várias e muitas alusões ao Antigo Testamento e aos profetas. Quer ver uma coisa? Isaías, ver seres celestiais. João também. Na lei de Moisés, tem vários cerimoniais de trombetas. João vê trombeta. Trombeta anuncia alguma coisa. João fala sobre trombeta. Vê que a linguagem era totalmente familiar aos judeus, embora escrita em grego. Mas a linguagem por trás da escrita era totalmente judaica, porque a mente de quem estava escrevendo ou ditando para outro escrever era uma mente judaica. Então vamos falar um pouco mais sobre a gematria. Veja bem, o nome Nero César. No grego, Neron Kaiser. No hebraico, Nerum Kesar. Só que tem o seguinte, no hebraico não tem vogais. A escrita hebraica não tem vogais. Então o nome de Nerum Kesar é pego então só as consoantes, deixando de lado as vogais. Por exemplo, NRWM, Nerum. Kesar, QSR. Então, pegando-se o N, que vale 50 no hebraico, o R que vale 200, o W que vale 6, o N que vale 50, o Q que vale 100,
o S, que vale 60, o R de novo, que vale 200, temos 666. Então João, quando ele escreve, ele diz, olha, você que sabe calcular, você que tem entendimento a respeito disso, eu sei que tem ouvintes aí que vão entender o que eu estou dizendo, calcule, porque é um homem por trás disso. E o seu número é esse, 666. Agora, houve também um achado arqueológico posterior, muito posterior lá no ano 68, já estamos falando aqui já bem mais perto, uma cópia do Novo Testamento, inclusive onde tinha o texto de Apocalipse. E na descrição descreve Nero como o número da besta 616. Mas por que 616? Porque essa cópia, ela foi toda escrita, foi copiada, né? Foi toda redigida, recopiada, porque é assim que se fazia. Não existia gráfica. As pessoas copiavam e recopiavam e recopiavam e recopiavam, e assim a escrita ia passando de geração em geração. Só que quando você recopia alguma coisa, sempre tem uma correção de uma coisa ali, outra aqui. Agora, quando se faz a conta, já não se faz mais com pensamento judaico, porque isso ficou lá atrás. A conta agora é feita com pensamento grego, helênico. E quando se faz a conta, o número é 616, que é a mesma coisa de que 666, só que um é no hebraico e o outro é no grego. Queridos, o fato é que tanto um quanto o outro aponta para a mesma pessoa, o imperador Nero. Ele era o homem por trás do número 666 no hebraico ou 616 no grego. É só olhar para a história com um olhar mais averiguador, que aí nós vamos entendendo as coisas. Ok, pessoal? Então, fica aí essa mensagem. Você que está nos ouvindo também no YouTube, dê aí o seu like, tá ok? Inscreva-se no canal, comentando o Apocalipse no YouTube. Graça e paz e até o próximo podcast.